que fazer em caso de conflito com o prestador de cuidados de saúde. Para garantir que tudo corre bem entre si e o prestador de cuidados de saúde, a ERS ouve as suas reclamações, elogios e sugestões e certifica-se que lhe é dada toda a informação que precisa. A ERS promove o diálogo entre si e os prestadores. E quando alguma coisa não corre bem, primeiro conheça os seus direitos e deveres e a melhor forma de os pôr em prática em www.ers.pt/utentes/direitos e deveres dos utentes. A ERS dá-lhe em permanência a informação, orientação e apoio que precisa. Contacte o prestador. Tente encontrar uma solução conjunta. Se não ficar satisfeito, faça sugestões ou reclame por escrito. Exija o livro de reclamações, físico ou eletrónico. Seja objetivo. Se não reclamou ao prestador, pode fazê-lo diretamente à ERS. Use o formulário online. A ERS dá a conhecer a reclamação ao prestador, que é quem deve enviar-lhe uma resposta. Se a reclamação não se enquadrar nas atribuições da ERS, será encaminhada para a entidade competente. Se for da sua competência, verifica se existem irregularidades e se o prestador corrigiu ou garantiu a resolução da situação. Caso detecte a violação dos seus direitos, verifica a desadequação ou insuficiência das medidas adotadas, a ERS emite instruções, recomendações ou instaura contraordenações. Mesmo que tenha apresentado uma reclamação, pode recorrer à mediação de conflitos disponibilizada pela ERS, uma alternativa aos tribunais. www.ers.pt. ERS, pela saúde de todos. Olá, bem-vindos a mais um webinar da Entidade Reguladora da Saúde. Eu sou o Vítor Moutinho e este é o início da segunda parte do webinar Melhor tipificar o assunto acesso aos cuidados de saúde. Este webinar é dirigido principalmente aos profissionais com intervenção direta e indireta no processo de tratamento de reclamações de todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, em particular do setor público. Antes de prosseguirmos por imperativos legais, importa referir que este webinar está a ser gravado. O conteúdo vai ficar disponível nas plataformas eletrónicas da ERS para posteriores visualizações. Assim, para efeitos de RGPD, uma nota, quem submete perguntas deve ter em conta que está a autorizar a exibição na emissão dos dados que escrever, sendo que teremos sempre o cuidado de não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas. A forma mais simples para participar no fórum é utilizar a caixa de comentários que está do vosso lado direito. Neste campo, podem escrever perguntas às quais tentaremos responder. Contudo, comentários que ultrapassem situações que não sejam respeitadoras da urbanidade e do são relacionamento interpessoal não serão exibidas e também serão eliminadas da caixa de comentários. Uma informação importante sobre a emissão de certificados. A entidade reguladora da saúde só vai emitir certificados deste e dos webinars que tem realizado, se houver uma participação efetiva através da plataforma do StreamYard. No que concerne a este webinar, há uma condição extra, a participação no webinar que decorreu na passada terça-feira e a participação de hoje. Só com a dupla participação é que será possível a emissão desse certificado, conjugado, naturalmente, com a inscrição na plataforma StreamYard. Visualizar este webinar através do YouTube, na página eletrónica da ES, ou enviar para o nosso correio eletrónico capturas de ecrãs ou screenshots para tentar comprovar que assistiram ao webinar, não serão aceitos. Pedíamos, por favor, por uma questão de agilidade e celeridade do envio dos certificados, que não enviem e-mails a pedir certificados caso não cumpram com estas condições. Repito, a primeira é assistir pelo StreamYard, a segunda condição, para receber o certificado deste webinar, é necessário assistir ou ter assistido às duas sessões. Uma vez mais, temos a presença connosco da Liliana Mota e do António Ferreirinha. Bem-vindos e passo-vos a palavra.
Muito bom dia, Vítor, e muito bom dia, Liliana, e novamente bom dia aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui, sobretudo porque hoje vamos encerrar este nosso périplo pela tipificação do tema acesso a cuidados de saúde e ficámos com muita coisa para ver, mas também houve muita coisa que vimos e hoje vamos precisamente avançar, mas antes relembrar o que vimos. Vimos em primeiro lugar, quero antes de mais dizer que a nossa estrutura de hoje vai ser muito semelhante à estrutura de terça-feira, portanto, vamos ter também uma parte em que a Liliana nos vai ajudar a aprender a tipificar e uma última parte a seguir, na qual vamos treinar a tipificação com as nossas dinâmicas CAUT, portanto, sabendo que, que a plataforma de quiz requer também ali um acesso através do PIN ou através do código QR, peço-vos novamente, à semelhança do que fiz na terça-feira, para que tenham os dispositivos prontos quando chegar o momento. Assim, antes de mais, nós na terça vimos um conjunto de assuntos relativos à natureza da entidade reguladora, sobre os quais não nos debruçaremos agora, porque convido depois à visualização da gravação de terça-feira, caso tenha ficado alguma dúvida. Vimos também de que forma é que as reclamações relativas ao acesso impactam ou impulsionam a atividade da ERSE, quer através da análise processual ou da análise material. Vimos também o porquê de ter uma árvore de temas assuntos e perceber porque é que esta árvore tem também em conta as necessidades de adaptação, mas simultaneamente especificidades dos prestadores com base na sua natureza ou na natureza do seu setor de atividade. Vimos também alguma estatística relativamente às reclamações e vimos também que temos alguns conteúdos, alguns não, muitos conteúdos informativos no nosso site disponíveis para consulta, desde logo a publicação de direitos e deveres, as perguntas frequentes e ainda o guia de apoio ao utilizador. E é precisamente por causa disto que hoje vamos fazer uma coisa ligeiramente diferente e eu tomei a liberdade de entrar convosco ou melhor, trazer-vos comigo até ao nosso website. Porque é através da consulta do nosso website e através da sua navegação que eu acredito que conseguiremos perceber melhor como chegar às coisas, para além dos vídeos que já exibimos na semana passada. Assim sendo, com a vossa licença, vou dar-vos a mão, dar-vos talvez um Tivemos braço. que fazer aqui uma ajuda aqui ao António Ferreirinha para que ele consiga colocar na Exatamente. emissão E a página eletrónica, de modo a que consigamos ver a página. Aí está. Neste momento estamos a ver em tempo real o website da ERSE, na sua página principal. O endereço está aqui em cima. E podemos ver também que temos aqui um separador preparado para a nossa dinâmica de CAUT que ocorrerá a seguir. Eu aqui tomei a liberdade de fazer uma pausa à reprodução deste nosso evento no YouTube e que está publicado na nossa página. Surge-nos aqui um aviso para o inquérito de melhoria e satisfação da utilização da página, que depois também vos convido a preencher, porque nos ajuda a perceber como melhorar. E vamos então começar através da página principal. No separador utentes temos uma grande área dedicada aos direitos e deveres dos utentes e aqui podemos encontrar a versão integral da publicação de direitos e deveres e podemos também depois encontrar aqui um conjunto de versões simplificadas e consolidadas desta publicação por tema e por assunto. Neste sentido, para além disso, nesta área podemos encontrar matéria relativa à intervenção administrativa e sancionatória, temos também os estudos, os alertas de supervisão, as notas informativas e também as perguntas frequentes para utentes. Para além de podermos aceder às perguntas frequentes para utentes por este link, também no separador utentes, podemos aceder diretamente às perguntas frequentes. E as perguntas frequentes estão aqui, estão todas juntas, mas estão com a sua data de publicação e estão também com a sua com o seu tema. Aqui, por exemplo, temos aqui logo dois segmentos, ou dois tipos de perguntas frequentes. Temos as perguntas frequentes de acesso a cidadãos estrangeiros à prestação de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde e também as de acesso a cuidados de saúde primários. Já vimos também no outro dia que basta abrir, escolhemos uma qualquer pergunta, clicamos em mais, temos a resposta e temos também ligações para
ligações úteis para a legislação e outros documentos relevantes. Depois, caso não consigamos obter a nossa resposta, ou caso haja uma violação de um destes direitos, há sempre a possibilidade de apresentar uma reclamação ou fazer um pedido de informação através do nosso formulário online. Ainda na área utentes, no separador utentes, quando formos à secção de reclamações, podemos consultar aqui as reclamações em números. E das reclamações em números, lembramos-nos desta tabela que foi extraída para a nossa apresentação de terça-feira relativamente às estatísticas e ao peso estatístico das reclamações sobre acesso de cuidados de saúde por tipologia de prestador no primeiro semestre deste ano. Para além disso, temos também aqui no final desta área de reclamações em números, uma ligação para os nossos relatórios do Sistema de Gestão de Reclamações da ERSE, que veremos também de seguida, porque temos muita informação e temos muitos caminhos para lá chegar. Por exemplo, no separador dos prestadores, temos a nossa área, que os nossos prestadores conhecem talvez até melhor, de submissão de reclamações. Aqui, em submissão de reclamações, podemos encontrar uma ligação para o nosso Regulamento 65/2015, podemos encontrar as perguntas frequentes sobre submissão de reclamações à ERSE, podemos encontrar aqui também uma cópia, uma ligação para o nosso guia de apoio ao utilizador do SGREC, ao qual está anexada a nossa árvore de temas e assuntos, sobre a qual nos debruçamos. Temos aqui um conjunto de outras informações sobre o livro de reclamações eletrónico, por exemplo, e o seu regime, e também mais uma ligação para os relatórios do Sistema de Gestão de Reclamações. Para além disso, ainda aqui no separador prestadores, podemos consultar a área alertas de supervisão, comunicados e informações. E aqui podemos encontrar os nossos alertas de supervisão, dos quais falámos na última sessão, organizados por ano. E aqui em 2020 mostro-vos então onde estão os nossos alertas de supervisão. Referimos na terça-feira o alerta número 6, por exemplo, falámos também do alerta número 11 que atualizou o alerta número 8, por exemplo. E podemos também ver os de 2024, porque eles estão intuitivamente detectáveis através da sua organização por ano de emissão. Para além disso, temos sempre as nossas perguntas frequentes para prestadores que se dizem respeito a aspectos relacionados com a submissão das reclamações, com aspectos de registro e licenciamento, mas também proteção de dados e sobre o regime das práticas publicitárias em saúde. No separador atividade, podemos também, através da defesa dos direitos dos utentes, encontrar os nossos relatórios de reclamações. Relativamente ao nosso website, para além depois da legislação útil e dos links para os nossos eventos, diria que conseguimos perceber assim que temos muita informação, ela é fácil de aceder, sobretudo pela multiplicidade de caminhos, pelo que dificilmente nos perdemos no nosso website e com certeza uma ferramenta muito útil para todos, para utentes, para prestadores e para pessoas genericamente interessadas por aspectos de direitos e deveres dos utentes e também da regulação em saúde. E relativamente ao nosso website, creio que será isto, sobretudo, que gostaria de partilhar convosco e creio que ficamos todos muito mais elucidados depois de ver isto, depois de conseguirmos fazer esta viagem e dar esta pequena volta pelo nosso site. E então vou retomar a nossa apresentação, aquilo que viemos hoje tratar, e que é que são as questões de tipificação dos restantes assuntos do tema acesso a cuidados de saúde. E na terça-feira abordámos a inscrição em médico de família, a liberdade de escolha do prestador, Covid-19, que já sabemos que está em desuso, os cuidados transfronteiriços, a emissão de credencial para transporte, vimos também os entraves imputáveis à entidade financiadora e hoje vamos ver aspectos de rejeição e discriminação relacionados com entidades financiadoras e vamos aprender a fazer essa distinção. Vimos também as regras do SIGIC, vimos redes de referenciação, vimos regras dos TMRGs e vimos, por último, o nosso assunto residual ou mais genérico aplicável quando não há regras específicas relativamente ao cumprimento de tempos, que é a resposta em tempo útil e razoável. Mas, melhor que eu, para partilhar esta perspectiva prática, é, como sempre, a Liliana, que hoje ficou connosco durante este tempo, porque o palco é dela.
Obrigada, António. Mais uma vez, muito bem-vindos a esta nossa segunda parte. Nesta parte, muito mais do que fazermos uma breve descrição sobre os assuntos relativos ao tema acesso a cuidados de saúde, é muito importante clarificar a distinção entre a discriminação e a rejeição. O que é que pressupõe então a discriminação? A discriminação pressupõe um tratamento desigual e injustificado dos utentes no acesso a cuidados de saúde. Por sua vez, a rejeição já pressupõe uma recusa efetiva dos utentes no acesso aos cuidados de saúde. Na nossa árvore de assuntos deste tema do acesso a cuidados de saúde, temos então a rejeição em razão das características pessoais e a discriminação em razão das características pessoais. E o que é importante reter daqui? É entender-se o que é isto das características pessoais. Então, entende-se por características pessoais o género, a raça, a cor, a origem étnica ou social, as características genéticas, a língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nacionalidade ou território de origem, o grau de instrução, situação económica ou social, dependências, idade ou orientação sexual. Não inclui, então, os constrangimentos ao direito de assistência espiritual e religiosa e do direito de recusa pelo utente de determinados procedimentos por convicções religiosas. Estas estão, então, contempladas no tema de focalização no utente e no assunto respeito por convicções ideológicas, religiosas, étnicas ou socioculturais. Toda esta informação, e como o António já nos disse anteriormente, pode ser consultada no nosso website, na publicação de Direitos e Deveres dos Utentes. Agora, e como já tínhamos feito anteriormente, na primeira parte, vamos proceder à realização de um pequeno jogo. Vou contar outra vez com a tua ajuda, António. Claro que sim. E desta vez eu não quero estragar a surpresa com a minha ansiedade. Assim, quando eu puder largar os elementos, diz-me. Não, ainda não lanço os exemplos. Porquê? Porque é diferente desta vez. Desta vez vamos então ter que fazer uma descrição em razão das características pessoais e verificar o que é a discriminação e o que é a rejeição. Para isso, então, os nossos participantes vão escrever na caixa de comentários se acham que a 1 ou a 2 é a discriminação ou rejeição. Para isso, preciso da tua ajuda, como já disse, não é, António? Claro que sim. Então, o que é que vais fazer? O que fizeste na sessão anterior, que é contabilizar o tempo e as respostas corretas. Então, agora podes lançar os exemplos, António. Obrigada. Ora, aqui vai. Aqui estão. Exemplo número 1. Quando a enfermeira começou a fazer-me o tratamento, começou aos berros. Disse que se venho para o país dos outros, tenho de acatar as ordens dele. Se não gostar, que vá para o meu país. Exemplo número 2. O médico recusou a atender-me porque não aceita a minha orientação. Então, o que é que os participantes vão fazer aqui? O exemplo número 2 diz respeito à discriminação ou à rejeição? O exemplo número 1, a qual deles é que diz respeito? António, eu agora também estou ansiosa, não é? Porque eu não consigo ver se estamos a ter participação neste nosso jogo e nem o tempo. Estamos a ter muita participação. Neste momento não temos e pode também ser uma questão de formato. Portanto, eu vou ajudar. Basta escreverem na caixa de comentários, por exemplo, 1 discriminação, 2 rejeição ou 1 rejeição, 2 discriminação. Exatamente. E assim conseguimos também ver. Já começamos a ter respostas, cá está. E muito bem, também os nossos espectadores a antever a minha dica e a fazê-lo dessa forma. E para já parece-me que temos aqui algum consenso na caracterização, na tipificação das hipóteses. Bem, o que é importante aqui é fazer esta diferenciação entre a discriminação e a rejeição, não é? Claro que sim. Portanto, acho que também já demos a dica e facilitou a resposta dos nossos participantes. Já. E mais uma vez, muitos participantes, obrigado pelo vosso empenho, pela vossa participação. É ótimo para nós também poder contar convosco para participar na formação, porque é uma ótima forma de nos treinarmos e de aprendermos e também de perceber se aquilo que estamos a fazer é efetivamente útil, não é? E isso é frutífero. António, acho que já passou 1 minuto, não? Eu não tenho relógio, mas acho que já deve ter passado. Já passou, então, sim senhor.
E parece-me que há muitas respostas, há respostas variadas, mas parece-me que há uma tendência maior a atribuir o assunto de discriminação à hipótese 1 e, e a opção de rejeição ao exemplo 2. Liliana, Pronto, eu acho que. acho que podes eu- lançar e que efetivamente está correto. Então, a exatamente. resposta, o exemplo número um diz efetivamente respeito à discriminação em razão de características pessoais. Porquê? Porque verifica-se um tratamento desigual e injustificado perante este exponente, não é? Quanto ao exemplo número 2, verificamos então uma recusa de atendimento, logo é uma rejeição, não é? Quanto aos exemplos que não se devem tipificar quanto à discriminação, temos o seguinte: pedi para a senhora enfermeira chamar o senhor padre para dar a extrema-unção ao meu pai e ela não chamou. Como eu já disse anteriormente, não se trata de uma discriminação, até porque nós temos um tema específico para estas temáticas, digamos assim, que é o tema de focalização, como disse já no slide anterior. Quanto à rejeição em razão das características pessoais, o senhor enfermeiro disse que tinha a agenda cheia para voltar amanhã. Eu sei que só disse isto porque não sou português. Ora bem, aqui este exponente depreende que o enfermeiro só disse isso. No entanto, o enfermeiro não lhe recusou um acesso a cuidados de saúde, até porque irá atender no dia a seguir. António, tenho a certeza que tens muito para nos falar sobre os diplomas aplicados sobre estas matérias, não é? Sim, exatamente. Aqui nestes exemplos errados nós conseguimos fazer isto, que é juntamos aqui duas coisas. Primeiro, perceber se trata de um aspecto de tratamento diferenciado em razão das características pessoais, e depois temos também neste segundo exemplo errado, a questão de saber se estamos perante uma rejeição e uma discriminação. Mais uma vez, são sempre dois aspectos que nós temos de ter em atenção quando estamos a analisar estas situações. Relativamente à matéria da discriminação em razão de características pessoais, ela não é simples. E não é simples porque são muitas as características pessoais que podem estar na base de um tratamento diferenciado e injustificado. E é preciso ter isto em conta, porque esta discriminação tem de ser injustificada, porque o princípio da igualdade também nos diz que devemos tratar de forma igual aquilo que é igual e que temos de tratar de forma diferente aquilo que é diferente. E isto funciona, e este princípio funciona não num sentido de prejudicar as pessoas, mas também de atender às suas necessidades especiais, como também veremos mais adiante em razão da deficiência, por exemplo. Mas no que diz respeito às características pessoais, temos duas grandes vertentes, diria assim, as características pessoais clássicas e depois temos também a questão do sexo, por exemplo. E aqui a ERS desenvolve também uma forte atividade na análise destes casos, na vertente em que, enquanto entidade pública, está também sujeita a um conjunto de deveres de vigilância destas situações e de reporte a entidades competentes. E relativamente a entidades competentes, podemos referir assim, já à partida, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que nós conhecemos como CICDR, e o diploma de referência neste aspecto será a Lei número 93 de 2017, que é muito útil até porque tem um artigo 3º com definições e que nos explica o que é discriminação e que tipos de discriminação que existem, porque não existe só a discriminação direta que tem sido a tónica que nós temos dado nestes exemplos aqui que utilizamos. Existe também discriminação indireta, mas depois existe também discriminação múltipla, ou seja, por várias características pessoais sobre a mesma pessoa, mas existe também discriminação por associação, ou seja, uma pessoa que não possui uma determinada característica pessoal é discriminada porque se relaciona ou porque está na companhia de uma pessoa que possui uma dessas características pessoais que está na base do tratamento discriminatório.
Ou seja, vamos imaginar que eu estou com um amigo meu com uma característica pessoal qualquer, vamos imaginar, de uma etnia diferente, e eu sou discriminado porque estou com esse meu amigo, por exemplo. Isto é um exemplo de discriminação por associação. Para além disso, também ordens e instruções que levem a que haja um destes tipos de discriminação são também em si atos de discriminação. Isto importa ver. Para além disso, relembro também, no âmbito da Lei 93 de 2017, o número 4 do artigo 17º, porque diz que a denúncia é obrigatória para as entidades públicas e elenca as entidades públicas cuja denúncia são obrigatórias, e a ERSA, enquanto entidade administrativa independente, está aqui contemplada neste artigo. Já relativamente à discriminação em função do sexo, remeto para a consulta do disposto na Lei 14 de 2008, que depois teve uma alteração. É preciso ver também que a Lei 93 de 2017, antes de continuar, e peço só desculpa, porque é importante, foi objeto de atualização no ano de 2024, através da Lei 3 de 2024, e importa também ter isso em conta. E já na questão do sexo, então, dizia eu, é importante ter em conta a Lei número 14 de 2008, que nos fala sobre o que é discriminação em função do sexo, fala-nos também da entidade competente para analisar o caso, neste caso a Comissão para a Cidadania e para a Igualdade de Género, a CIG, e deixo também nota de que houve uma alteração a esta lei, uma alteração muito pontual, em 2015, que foi operada pela Lei 9 de 2015. Para além disso, estes comportamentos, dependendo também daquilo que são concretamente, podem, para além de constituir contraordenação, e não vamos falar aqui sobre a competência de quais são as entidades competentes para o processo contraordenacional, para não fugirmos muito do assunto da tipificação, mas importa também ter noção de que alguns destes comportamentos podem constituir a prática de ilícitos criminais, e nesse caso a denúncia também será obrigatória para o Ministério Público. E relativamente à discriminação em razão das características pessoais, creio que são estes os comentários que, para já, e assim muito esteticamente, posso dar para nos ajudar a todos a orientarmos e a situar-nos dentro deste assunto. Obrigada, António. Então, vamos prosseguir no nossa árvore de assuntos quanto a este tema, que temos ainda a rejeição em razão da deficiência, a discriminação em razão da deficiência. Mais uma vez, o que é importante aqui? O que é importante entender? É entender o que é que se entende por pessoa com deficiência. Entende-se então por pessoa com deficiência, pessoa que por motivos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial não consiga participar de forma plena e ativa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Este é um tema que está diretamente relacionado com a focalização no utente, ou seja, à partida terão sempre que selecionar estes dois temas e vários assuntos, não é? Toda esta temática pode ser mais uma vez consultada no nosso website, na publicação de Direitos e Deveres dos Utentes. Quanto a um exemplo de correta tipificação relativamente à discriminação em razão da deficiência, temos o seguinte: a funcionária X não quer que o meu filho aguarde pela consulta na sala das crianças, porque como ele tem uma deficiência mental, pode tirar os brinquedos aos outros meninos. Aqui vemos efetivamente um tratamento desigual e injustificado, logo deve ser tipificado como discriminação em razão de deficiência. No exemplo a seguir, estou a aguardar a colocação de uma prótese. Peço desculpa. Estou a aguardar a colocação de uma prótese. Estou há 2 meses sem perna. Quanto mais tempo querem que fique sem andar? Efetivamente, este não se verifica uma discriminação. Nós temos um tema específico para que aborda estas temáticas, que é um assunto que está no tema de cuidados de saúde, que não me queria alongar mais, porque iremos ter mais webinars sobre esta temática, e temos também ainda, temos que selecionar, neste caso específico,
a resposta em tempo útil. Não diz respeito às regras TMRG, mas selecionamos então, até porque o senhor já está a ser acompanhado, mas selecionamos então a resposta em tempo útil. Quanto à rejeição em razão da deficiência, um exemplo correto, temos o seguinte: a terapeuta X recusa-se a atender o meu filho porque diz que ele é muito lerdo. O meu filho tem uma deficiência mental e esta terapeuta não tem coração. Efetivamente, verificamos aqui uma recusa. Portanto, deve ser tipificado como rejeição em razão de deficiência. No exemplo a seguir, temos então: a funcionária X não me queria marcar consulta porque não percebe nada do que falo. Teve de ser a funcionária Y a marcar. Sou surda muda, mas escrevi no papel, ela é que não quis ler. Bem, neste exemplo não se verifica uma recusa de acesso a cuidados de saúde, até porque foi efetivamente agendada a consulta. No entanto, temos aqui vários temas. Temos também questões de procedimentos administrativos na formação inadequada. Temos, mais uma vez, a focalização. E poderemos ter aqui, sem saber todo o conteúdo desta reclamação, porque também é só um excerto, efetivamente poderá tratar-se de um tratamento desigual e injustificado. Se constatarmos que se trata de um tratamento desigual e injustificado, poderemos tipificá-la como discriminação, não como rejeição, como já disse anteriormente, porque não há uma recusa de acesso a cuidados de saúde. António, fala-nos sobre os diplomas aplicados nesta matéria, por favor. Um diploma principal, e não referi há pouco, mas apesar de ter falado disto, mas o diploma fundamental é sempre a Constituição da República Portuguesa, que reconhece os nossos direitos fundamentais e o direito a ser tratado com dignidade e o princípio da igualdade são princípios informadores de todos os direitos fundamentais. Para além disso, e especificamente em matéria de deficiência, vou realçar um diploma, que é a Lei número 46/2006, que proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e do risco agravado de saúde. Importa aqui também ter em conta, e lanço este convite, a propósito da deficiência, porque é algo sobre o qual também já nos debruçamos relativamente a problemas concretos. Convido as pessoas a navegar um pouco pelo nosso separador de eventos da ERSE e se sentirem esse apelo, que assistam à discussão e às apresentações que ocorreram e que tiveram lugar na nossa última edição das Jornadas de Direitos e Deveres dos Utentes, porque no âmbito do enquadramento jurídico daquilo que é a deficiência mental, tivemos um painel muito rico naquilo que, peço desculpa, não era naquilo que é a deficiência mental, mas sim naquilo que é a deficiência, tendo por base ou por ponto de partida a discussão da Lei da Saúde Mental e os direitos dos utentes de saúde mental. E aí temos um conjunto de reflexões de profissionais de várias áreas, que nos dá uma perspectiva completíssima sobre tudo aquilo que nós precisamos saber sobre deficiência e sobre como tratar humanamente e com respeito às pessoas que padeçam de uma deficiência, independentemente de se tratar de uma deficiência que resulte de uma doença do foro mental ou não. Obrigada, António. Vamos então prosseguir nos nossos assuntos. Sim. Quanto ao assunto rejeição em razão do estado de saúde, bem como a discriminação em razão do estado de saúde, este é um assunto que os nossos prestadores têm bastantes dúvidas, e o mais importante a reter daqui, mais uma vez, é o que é que se entende por estado agravado de saúde. Entende-se então, para se considerar uma situação de estado agravado de saúde, tem que se encontrar cumpridos cumulativamente os seguintes critérios, ou seja, simultaneamente estes critérios têm que estar cumpridos: patologia que determina uma alteração orgânica ou funcional, de longa duração, evolutiva, potencialmente incapacitante, altera a qualidade de vida do portador a nível físico, mental, emocional, social e económico, e que seja uma causa potencial de invalidez precoce ou de significativa redução de esperança de vida.
todos estes assuntos podem mais uma vez ser consultados no nosso website e alerto mais uma vez que todos estes critérios têm que estar cumpridos cumulativamente. E agora vamos fazer outro jogo, António, que eu sei que tu gostas bastante. Sim, sempre às tuas ordens. E vou precisar mais uma vez de ti e dos nossos participantes. Este aqui não vou complicar para dizerem qual é a diferença entre discriminação e rejeição. Vamos só tratar da discriminação e é só para dizerem o exemplo que acham que está correto e incorreto. Vou dar mais uma vez um minuto e os nossos participantes podem utilizar então a nossa caixa de comentários. António, podes lançar agora os exemplos, por favor. Vou lançar dentro de 3, 2, 1 e estamos agora a contar 1 minuto. Ora bem, como exemplo número 1 temos o seguinte: estou muito constipada e vim a consulta aberta no centro de saúde e não me atendem. Dizem que não têm vaga. Exemplo número 2, queria saber qual a legitimidade de estarem sempre a colocar-me em último lugar na lista de cirurgia por ser portadora de SIDA. Recordo mais uma vez que os critérios têm que ser preenchidos em simultâneo, acumulativamente. Portanto, acho que também já estou a ajudar, António, a participação dos... Está a ser muito participada e está a ser extremamente consensual até agora, parece-me. Ainda bem, então perceberam. Eu também estou a insistir, não é? Nos critérios cumulativamente, portanto, acho que estamos a facilitar. Sim. No CAUT temos que complicar um bocadinho, não é? É verdade. Esta é uma coisa que acontece precisamente porque às vezes não prestamos, podemos não ter prestado muita atenção às indicações que são dadas relativamente àquilo que cabe dentro da tipificação e que nós vamos falando ao longo dos nossos webinars, ao longo dos nossos documentos e também um pouco às vezes por não estarmos muito familiarizados com a legislação. Aliás, é preciso, e aqui a tónica está sempre naquilo que se considera o estado de saúde, sabendo que não é qualquer estado de saúde. Então, António, já posso dizer qual é a correta? Eu acho que sim, eu acho que podemos encerrar eu acho que ninguém falhou. Então, pronto, então é efetivamente a resposta número 2, porque preenche primeiro, é um tratamento desigual e injustificável. E segundo, a doença preenche aqueles 4 requisitos cumulativamente, não é? Exato. Quanto à rejeição, um exemplo correto de tipificação da rejeição em razão do estado de saúde é o seguinte: o médico recusou atender-me na urgência porque tenho SIDA. Preenche os 4 critérios e há uma recusa de acesso a cuidados de saúde, logo deve ser tipificada como rejeição em razão do estado de saúde. No exemplo a seguir, cada dia que passa vejo pior e os médicos continuam a estudar o meu caso em vez de me operarem logo. Bem, isto novamente é só um excerto. Não sabemos qual é a doença que este exponente padece, não sabemos se preenche os quatro critérios cumulativamente e não há uma recusa, portanto não deve ser tipificada como rejeição em razão do estado de saúde. António, ajuda-nos a compreender relativamente também aos diplomas aplicados nesta matéria, por favor. Sim, aqui não há muito a acrescentar, até porque eu já disse isto há pouco, e quem ouviu a designação da matéria de que trata a lei número 46 relativamente à deficiência, percebeu, 46 de 2006, percebeu que esta proíbe e pune não só a discriminação em razão da deficiência, mas também a discriminação em função do risco agravado de saúde. Até porque uma e outra podem estar relacionadas. Porque, e a doença pode também causar em si uma deficiência. Mas depois, cá está, temos novamente de perceber o que é que está na base e temos de fazer essa distinção. Se é doença ou se é deficiência que é causada pela doença. Para também fazermos essa distinção na tipificação do assunto. E sendo assim muito, muito sucinto, eu acho que este é o grande cuidado que temos de ter, para além de todos os cuidados que já referimos atrás. Muito obrigada, António. Vamos então para o nosso último tema, não é?
a rejeição e a discriminação em razão da entidade financiadora, que é mais um tema que surge muitas dúvidas na tipificação. E o que é importante entender aqui? É o que se entende por em razão da entidade financiadora. Entende-se então em razão da entidade financiadora em função da qualidade em que o utente acede aos cuidados de saúde ou da entidade responsável pelo seu pagamento. Este é um tema que está relacionado, aliás, está relacionado com as questões financeiras, mas todos os temas relacionados com entraves à própria entidade financiadora estão contemplados no assunto entraves imputáveis à entidade financiadora, que já falamos na primeira parte destes webinars. E todas estas questões podem ser consultadas no nosso website, através das perguntas frequentes, nas questões financeiras, bem como na nossa publicação de direitos e deveres dos utentes. Um exemplo de uma correta tipificação. Temos o seguinte: tentei agendar consulta pela ADSE e disseram que só daqui a 2 meses é que tem vaga. Mas se for a título particular, já tem vaga para amanhã. O que é que nós vemos aqui? Vemos aqui então um tratamento desigual, um tratamento injustificado perante a entidade financiadora. Portanto, deve ser tipificado como tal. No exemplo a seguir, queria agendar a consulta com o meu médico através da ADSE para amanhã e dizem-me que ele está com a agenda cheia, só depois da manhã. Não vemos aqui um tratamento desigual nem injustificado e agendam-lhe a consulta para amanhã. Possivelmente o que vemos aqui é o médico tem uma agenda cheia, não é? Portanto, quanto muito podemos tipificá-la como resposta em tempo útil. Quanto à rejeição em razão da entidade financiadora, um exemplo correto é o seguinte: recusaram o meu atendimento porque tenho ADSE e dizem que a ADSE lhes demora a pagar. Há aqui uma recusa, portanto deve ser tipificada como rejeição. No exemplo a seguir, vou ter de esperar uma semana para ter consulta com o médico que trabalha com o meu subsistema. Mais uma vez aqui não há uma recusa e o que vemos é um problema de agenda, digamos assim. António, eu neste tema em específico, para além dos diplomas aplicados, eu queria também que nos falasses mais um bocadinho dos entraves imputáveis à entidade financiadora e a diferença da discriminação e rejeição quanto aos entraves imputáveis à entidade financiadora, por favor. Claro que sim, Liliana, até porque tocaste aqui pontos que são fulcrais nessa distinção e nós na terça-feira também já tivemos o cuidado de antecipar um bocadinho esta discussão. E que está muito relacionada com isso. Em primeiro lugar, é preciso perceber, como nós dissemos, que nos entraves imputáveis à entidade financiadora, aquilo que está a limitar o acesso é um comportamento concreto da entidade financiadora, que poderá não ser a entidade que é visada na reclamação, ou que a recebe, e que tem a obrigação de a submeter no sistema de gestão de reclamações. E aí estamos a falar de um terceiro que financia a prestação de cuidados, ou seja, que entrega o pagamento, ou depois, ou dependendo do sistema de seguro, depois que o reembolsa ao utente, que não autoriza que se faça alguma coisa. Diferente é na relação direta entre o utente e quem lhe presta o cuidado de saúde concreto, haver ali um entrave, porque quem presta o cuidado de saúde diz que não quer ou trata de forma diferente só porque a entidade que vai pagar é uma ou é outra, ou ainda há uma diferença entre ser o utente a pagar por si a preços de particulares ou ser cobrado um preço ou um mecanismo de cobrança ser outro que é o acordado no âmbito de um acordo ou de uma convenção. Ou seja, aqui na discriminação estamos mesmo a falar de responsabilidade e de um comportamento injustificado do prestador de cuidados de saúde. E foco muito no injustificado porque isto vem ao encontro dos exemplos errados que aqui partilhaste connosco. Porque não há
não há um tratamento diferente e que seja injustificadamente diferente no exemplo que tu dás do médico que tem a consulta cheia, porque podemos até dizer que não há milagres. Se não há vaga para atender, a pessoa não vai ter. E não teria para o utente do subsistema, como também não teria para o utente a título particular. Não há muito que fazer. E depois é preciso ver também que, como nós lembramos e referimos na terça-feira, e referimos aqui, as reclamações são tipificadas de acordo com a exposição que é feita pelo utente. E no nosso segundo exemplo errado, temos aqui a questão de que o utente queixa-se de facto de um problema do tempo útil ou da razoabilidade do tempo para ter uma consulta, mas não diz em nenhum momento que há um motivo injustificado para que isto aconteça. Só diz que está insatisfeito com isto. Quer dizer, aliás, depreende-se da exposição que está insatisfeito com a situação e por isso quis reclamar. Exatamente. E é basicamente isto. É esta a grande diferença, é perceber quem tem a responsabilidade para o tratamento ser diferente ou para não haver o atendimento. Se for o prestador, a entidade que vai prestar o cuidado, trata-se de discriminação em razão da entidade financiadora. Se a responsabilidade para a pessoa não estar a ser atendida é a entidade que financia porque não dá uma autorização ou por outro assunto, será entrave em função da entidade financiadora. E no limite, se forem ambas as entidades a colocar entraves, pode até ser tipificado com ambos os assuntos. Exatamente. Exatamente. Portanto, elas também não são hipóteses excludentes, são distintas, mas também podem operar em conjunto. E aí até há um problema muito maior do ponto de vista do utente, porque não tem um problema imputável só a uma entidade, tem as duas. E diria que é isto. E acho que chegamos à altura mais esperada da manhã, não é, Liliana? Eu também acho que sim. Sim. Vamos então proceder à realização dos casos práticos desta segunda parte. Os exemplos de hoje dizem respeito a assuntos de discriminação e rejeição, que são os assuntos que tivemos a abordar até agora, e não sendo exemplos reais, baseiam-se na realidade da atividade da ERSE. Portanto, é importante cada vez mais tipificá-los de forma correta para que consigamos ter então uma intervenção garantidora e reafirmadora do princípio da igualdade e dos direitos fundamentais das pessoas que contactam com o sistema de saúde. Espero então que já tenham os vossos smartphones prontos para a realização do nosso CAUT. E é mesmo isso, tal como nós temos incentivado a participação e o intercâmbio e interatividade entre nós e quem nos está a ver e a ouvir, pedimos que peguem nos vossos smartphones ou telefones inteligentes, nos tablets ou até nos próprios computadores e digitem no browser o endereço eletrónico www.kahoot.it. Este é o acesso a uma plataforma que é conhecida como Kahoot e que permite que nós vos coloquemos algumas perguntas e, através da digitação do vosso telemóvel, possam responder e nós, online, possamos verificar se as respostas estão corretas ou incorretas. E isto será um jogo interativo e que poderá ocorrer dentro de alguns minutos, em particular, a seguir ao intervalo. Ou é já? É já. Podemos lançar já. É já. Sim, está toda a gente demasiado ansiosa para esperar. E então pedimos que possam carregar essa plataforma, dando algum tempo para que depois a possamos visualizar. Depois de aceder a essa plataforma, há um PIN que permite aceder ao jogo, neste caso, a este questionário, e o PIN é 17976334. E introduzindo esse PIN, vai ser possível, dentro de alguns minutos, digo eu, ter a possibilidade de interagir
com cerca de meio milhar de pessoas que nos estão a assistir, em direto a este webinar. Era verdade, bom Vítor. que todos pudéssemos participar, porque assim o nível de respostas era extremamente elevado e perceber-se-ia a quantidade de pessoas que acertavam ou que eventualmente precisavam de melhorar e precisam de atualizar os conhecimentos, e sendo assim, deixo-vos a vocês o momento em que devem lançar o jogo. Sim, Obrigada, Vítor, obrigado. Vítor. Até porque neste momento temos 119 inscritos, 120, vai aumentando. Vamos esperar só mais um pouco, porque eu sei que pelo menos na terça-feira conseguimos chegar a mais de aos mais de duas de centenas de participantes e acredito que hoje teremos o mesmo número ou até mais e ainda vejo aqui as inscrições a aumentar a um ritmo não negligenciável, portanto acredito que ainda há muita gente a entrar e que o sistema ainda está a processar. Assim que virmos um pequeno abrandamento no ritmo das inscrições, vamos avançar, mas lembramos que não há vencedores neste jogo, estamos todos a ganhar a partir do momento em que estamos a aprender e, por outro lado, dá perfeitamente para entrar a meio e tentarmos participar. Portanto, não há qualquer tipo de problema. Para os nossos espectadores é só estar atentos, responder. E um alerta importante, não é? Que como à semelhança do que aconteceu no webinar passado, pode haver mais do que uma resposta correta. Exatamente. Certo, António? Exatamente, mas também pode ser só uma. As pessoas podem estar a ver na plataforma da internet e podem estar com o telemóvel também ou aceder ao Kahoot, KAHOOT.it, de modo a que depois possam participar na plataforma. Eu acho que não vamos ter muito mais inscritos. Temos não, acho que está na hora de avançar. Exatamente. Acho que podemos avançar. Sim, quem quiser junta-se. Então, vamos começar. Liliana, queres começar? Posso começar eu? Podes começar, sim, claro. Então vamos É que da outra vez isto. fui eu quem começou, portanto agora invertemos aqui a ordem. Então, vamos a isto. Sou surdo e o meu médico não me atende porque diz não ser obrigado a saber língua gestual portuguesa. Qual é que acho então que é a correta tipificação? Discriminação em razão das características pessoais, rejeição em razão de características pessoais, focalização no utente, delicadeza, urbanidade do pessoal clínico e no acesso a rejeição em razão de deficiência. Mais uma vez recordo que pode ser selecionado mais do que uma resposta correta. António, tu já sabes, não é? Eu já não sei, estejas a participar, nem estás a participar, portanto, já estamos com 55 respostas. Exatamente, e faltam ainda cerca de 15 segundos, estamos bem. Lembramos, pode haver mais do que uma resposta correta, pode também ser só uma. O importante não é olharem para estas nossas dicas ou para estes nossos comentários, é efetivamente responderem em consciência. Exatamente. Não se deixem enganar também. Chegámos ao fim do tempo e aqui estão. Havia duas. Há duas. É Temos então a focalização do utente, delicadeza e urbanidade do pessoal clínico e rejeição em razão da deficiência. António, queres-nos falar um bocadinho mais sobre este tema? Sim, sim. As pessoas podem padecer de surdez. Nós dizemos na gíria que são surdos, mas isto não é uma característica pessoal da pessoa. Isto é uma condição que afeta a pessoa e que lhe causa uma deficiência auditiva. E é preciso também ter isto em condição, ou seja, a pessoa... E houve efetivamente uma recusa, portanto, é uma rejeição, não é? Portanto, aqui fazemos esta distinção, por um lado, da discriminação para a rejeição, mas isto também ficaria resolvido se fizéssemos a diferença entre o que é uma característica pessoal e o que é uma deficiência. Exatamente. Para além disso, é violador do dever de respeito, é indelicado e muito pouco urbano, ou pouco ou nada, o tipo de declaração que neste exemplo é emanada pelo médico e portanto deveria ser também deveria também ser tipificada esta reclamação como delicadeza e urbanidade do pessoal
clínico. E relativamente a isto é o que nos cumpre dizer. E vamos à segunda, leio eu. Agora, vamos a mais um exemplo, novamente múltipla escolha, o objetivo é tipificar corretamente, até pode, e lembro também que até todas as hipóteses de respostas podem estar certas, o que não quer dizer que também que estejam, portanto, mais uma vez, não se deixem enganar. Tenho esclerose lateral amiotrófica e fui a uma consulta médica. No balcão administrativo, a funcionária olhava-me com um ar visivelmente incomodado e, após confirmação de chegada, mandou-me para uma sala de espera com o meu acompanhante. Após algum tempo, apercebemos-nos de que todos os outros utentes do meu médico aguardavam numa outra sala. Temos aqui 4 hipóteses de resposta. Discriminação em razão de deficiência, rejeição em razão de deficiência, discriminação em razão do estado de saúde ou rejeição em razão do estado de saúde, e temos 25 segundos para responder. Esta também é um exemplo de tipificação longo, não é? Por isso é que as pessoas estão a demorar mais, os nossos participantes estão a demorar mais a responder, mas já temos mais de 70 respostas. Já passamos das 70, portanto. Mais de metade das pessoas já respondeu, exatamente. 3, 2, 1. E temos aqui a nossa resposta correta com 87 votantes. Discriminação em razão do estado de saúde. Verificamos aí um tratamento desigual e injustificado. Injustificado, porque não se compreende como é que um utente que padece de uma doença, neste caso a esclerose lateral amiotrófica, que Liliana cumpre com os nossos requisitos de estado agravado, os 4 critérios, exatamente, seja colocado numa outra sala. E percebe-se também da exposição que esta discriminação poderá estar motivada, apesar de não ter havido nenhum comportamento voluntário ou que o manifestasse com base em alguma espécie de preconceito que não resulta aqui muito claro, e é por isso também que não temos aqui a hipótese de falta de urbanidade, porque não se percebe qual é o motivo que leva a que haja a discriminação. Não se percebe. E também não há aqui uma afirmação nesse sentido por parte do reclamante. Neste sentido, temos aqui esta resposta, mais uma vez também, e falta dizer que estamos a falar do estado agravado de saúde causado pela doença e não de uma deficiência em si. Portanto, há aqui esta relação de especialidade também que cumpre ter em conta. Mais uma vez, não há rejeição porque a pessoa vai receber o cuidado, simplesmente é tratada de forma diferente das outras pessoas, porque é uma sala cheia de pessoas e a outra pessoa que por acaso tem um estado agravado de saúde tem um tratamento diferente e não se percebe a justificação para este tratamento. E é precisamente por causa disso. E muito bem, este exemplo podia ser difícil precisamente também por causa deste tipo de destrinça, nomeadamente saber se era por causa de uma deficiência ou se era por causa do estado agravado de saúde. A verdade é que é do estado agravado de saúde que sim pode causar uma deficiência, mas assume alguma especialidade aqui também relativamente à deficiência. Vamos avançar, António. Sim, vamos avançar. Leio eu? Exatamente, um de cada vez para ser equitativo. Recorri à urgência hospitalar de pediatria com o meu filho após ter sido encaminhado pela linha SNS 24. Na admissão, e como a criança estava agitada, perguntei à funcionária se a avó também poderia entrar para ajudar a acalmar o meu filho. A resposta que recebi foi a seguinte: a vossa gente tem de perceber que aqui não fazem o que querem e que não podem vir todos para aqui acampar. Esta senhora tem claramente um problema com as pessoas da minha etnia e tratou-nos de forma degradante com o meu filho menor presente. Então, de que é que se trata esta reclamação? Deve ser tipificada como delicadeza e urbanidade do pessoal administrativo, como rejeição em razão das características pessoais, como discriminação em razão das características pessoais, ou como direito ao acompanhamento, ou como todas. Ou como só 2, ou como só 3. Exatamente. Qual será? Escolha múltipla e acabou o nosso tempo. E temos aqui uma grande prevalência da indicação das 3 hipóteses de tipificação corretas que aqui temos. E o que é que acontece? Não há uma rejeição de acesso à prestação de cuidados de saúde
em função das características pessoais. Mas há um Há de tratamento facto, desigual, mas há um injustificado, tratamento não é? desigual. E este tratamento desigual manifesta-se em quê? Manifesta-se na forma como a funcionária do atendimento administrativo se dirige às pessoas e aquilo que diz. Portanto, para além de discriminar as pessoas em função de uma característica pessoal que resulta alegado pelo reclamante, que é em função da sua etnia, Devemos e, também e tipificá-la faz o como comentário que faz, focalização, não exatamente, é? temos também que marcar isto na focalização, porque é de uma falta de delicadeza e de urbanidade também gritante. Para além disso, há aqui uma questão de direito ao acompanhamento, que é o facto, isto não quer dizer que a solução relativamente ao direito ao acompanhamento esteja certa ou esteja errada, mas a questão é que é configurada também aqui uma reclamação por causa de uma recusa de entrada de um acompanhante. Se é legítima ou não é legítima, não é uma questão que se tenha de discutir a priori quando se está a tipificar. A questão é que o utente se queixa e, portanto, mais uma vez, tipificar não é decidir. Tipificar Então, é caracterizar de acordo com o desenho da situação que o reclamante nos faz. e Portanto, por temos este aqui. motivo é que se trouxe este exemplo, porque efetivamente tipificar, como tu estás a dizer e bem, não é decidir e deve ser tipificado também, porque é o que a exponente se queixa do direito ao acompanhamento. O que Exatamente. vem a seguir, a decisão, é depois. Exatamente. É a tua vez, António. E sou eu, sim, senhor. Sou eu porque eu leio as pares e tu lês as ímpares. Ah, é? E é. Sou transexual e desloquei-me ao meu centro de saúde para efetuar colheita de sangue. Reagindo à dor no momento da punção, tive um esgar de dor. Ato contínuo, o profissional de saúde dirigiu-se a uma colega e disse: Esta gente? Senti-me alvo de insulto. Será isto delicadeza ou urbanidade do pessoal clínico? Será isto rejeição em razão de características pessoais? Será isto discriminação em razão de características pessoais? Ou será isto discriminação em razão do estado de saúde? Bem, este exemplo não é tão longo, portanto, notou-se logo que eu estava a reparar nas respostas Sim. que as pessoas começaram a responder muito mais depressa do que nas anteriores, não é? Sim, esta também parece muito clara relativamente àquilo que tem. E agora que faltam 2 segundos, posso também dizer que o cuidado de saúde estava a ser prestado, portanto não poderíamos estar aqui a contemplar uma rejeição. Portanto, temos mais uma vez uma falta de delicadeza e de urbanidade, neste caso do pessoal clínico, porque era o profissional de saúde que estava a realizar a punção, ou seja, que estava a fazer a colheita de sangue, e por outro lado estamos a discriminar em razão de características pessoais, nomeadamente resulta implícito que a pessoa se sentiu alvo de insulto porque esta gente generalizava e fazia um comentário relativamente à transexualidade da pessoa. Ou seja, É mais uma vez um tratamento desigual, não é? Exatamente, que não tem qualquer tipo de fundamento. E por isso também dotado de carecido de uma delicadeza e urbanidade mínimas, mas imperativas por parte do pessoal clínico. E que pode também ter relevância de um ponto de vista daquilo que seja também a responsabilidade disciplinar do próprio profissional, que não referimos isso ainda, mas que convém também ter em conta. Não sendo o papel da ERS regular o desempenho dos profissionais, a verdade é que as entidades públicas funcionam também em rede e articulam-se de modo a garantir que todas podem desempenhar as suas funções corretamente. Vamos então agora à nossa quinta questão. 5 é número ímpar e isso hoje é sinónimo de Liliana na leitura. Um amigo disse-me hoje que vos telefonou de manhã e conseguiu agendar uma consulta. Na semana passada tentei agendar uma consulta ao abrigo da convenção com o SNS e disseram-me que tinham as vagas totalmente ocupadas até dezembro. Então de que é que se trata? Será uma rejeição em razão da entidade financiadora? Será um tempo de espera para atendimento programado?
uma atribuição de prioridades no atendimento ou uma discriminação em razão de entidade financiadora? Ou ambas? Ou todas? O que é que tu achas, António? Não digas. Não digo. Não digo porque eu sei, mais uma vez. Chamo também a atenção para o facto de termos posto o tempo de espera para atendimento programado superior a 1 hora, porque de facto o senhor vai ter que esperar até dezembro e contando até que estamos a trabalhar neste exemplo com datas de hoje, estamos a falar de 2 meses. Agora, será que é para tipificar nesse sentido? Não. Não. Porque a consulta não estava marcada e não se trata de um atraso Exatamente. relativamente à hora de realização da consulta. Mas sim uma discriminação em razão da entidade financiadora. Aquilo que já explicamos anteriormente e que tu até relembraste sobre os entraves imputáveis à entidade financiadora, que não é este caso, mas sim uma discriminação em razão da entidade financiadora. É o prestador que está a discriminar em razão da entidade financiadora, correto, António? Exatamente. E também não se trata de uma atribuição de prioridades no atendimento, porque estamos a falar de um assunto de procedimentos administrativos que está mais relacionado, por exemplo, e não vou adiantar muito porque quero que depois nas próximas iniciativas também possam ser abordados estes assuntos, são questões que estão mais relacionadas com as normas aplicáveis ao atendimento prioritário. E é por isso também que não se aplica. Aqui vimos aqui uma divisão ainda bastante equitativa sim, da orientação, mas agora já sabemos qual é a correta e a partir de agora toda a gente vai tipificar como discriminação em razão de entidade financiadora para exemplos tipificar como este. não é? Exatamente, e é para isso que estamos aqui, é para falhar à vontade, porque importa não falhar depois quando for a sério. Vamos então avançar, que agora é par e eu gosto também de ler e gosto sempre de lançar os desafios. Então, tipificar corretamente. Sou surdo e desloquei-me à urgência do hospital sozinho pelos meus meios. Normalmente sou acompanhado pelo meu irmão, que é intérprete de língua gestual, e aqui não escrevi, mas é língua gestual portuguesa. Após constatar que eu não conseguiria ouvir o que me dissesse, o médico efetuou a observação sem me transmitir informação e despachou-me. Será isto rejeição em razão de deficiência? Será discriminação em razão de deficiência? Será discriminação em razão de características pessoais? Ou será delicadeza e urbanidade do pessoal clínico? Ou ambas, Liliana, ou todas. o que é que achas? Eu também sei a resposta, António, não vou dizê-la. Mas temos aqui um exemplo muito interessante. E é a segunda vez que temos aqui neste CAUT exemplos com utentes que padecem de surdez. É verdade. Também. E eu acho que este tema não deve estar a ter tantas dificuldades de tipificação, até porque temos muitas respostas já. Exatamente. E temos aqui as respostas certas e aqui sim nota-se também que há uma tendência muito grande para indicar as opções corretas. Porquê? Verdade. Porque há uma discriminação, um atendimento diferente e que não se justifica com base nesta deficiência do utente, não é? Deficiência auditiva. Portanto, este utente não foi tratado como um outro utente que vai a uma consulta e é questionado pelo médico quando faz a anamnese e depois quando faz também todas as tarefas de observação que levam depois à realização do diagnóstico. O médico não comunica com a pessoa e isto também é uma forma muito pouco delicada e urbana de tratar as pessoas por parte do médico. Portanto, temos aqui um assunto de delicadeza e urbanidade do pessoal clínico que se manifesta também no facto do utente ter manifestado que foi despachado, como dissemos ali, entre aspas, e relativamente a este assunto é de facto importante. E existem também ferramentas atualmente que permitem, mesmo a profissionais de saúde que não estejam confortáveis ou que não saibam comunicar em língua gestual portuguesa, e que permitem fazer uma intermediação da comunicação
uma interlocução entre as pessoas e entre o utente e o profissional, portanto também não se verifica porque é que o atendimento teria de ter sido feito daquela forma, o que foi injustificado, porque há várias formas de tentar comunicar e cada vez mais existem ferramentas que permitem ultrapassar este tipo de obstáculos. Sou eu, Vamos não à é, próxima? António? Exatamente, ímpar. Vamos lá 7. então. O número que está associado à perfeição. Não há sistema sonoro para chamar as senhas. Como não vejo, preciso de pedir a alguém perto de mim para me indicar a minha vez e o balcão onde devo dirigir-me. O que é que se trata, então, este exemplo? De discriminação em razão de deficiência, de rejeição em razão de deficiência, de acessibilidade e barreiras arquitetónicas ou de direito ao acompanhamento. Este é um exemplo muito, muito interessante, porque infelizmente quem não padece deste tipo de não lhe ia Condição. chamar, Sim, de condição, podemos chamar-lhe exatamente. condição, sim. No E seu é dia a de facto uma dia, deficiência visual, é uma deficiência visual. no seu dia a dia, efetivamente não é um problema, não é? Não nos lembramos disto, mas efetivamente é um problema, certo? É um problema e não estamos mesmo habituados porque nunca passámos, se calhar, por essa situação. E Pronto. temos aqui as nossas respostas. Também vejo que há uma inclinação muito grande para que as pessoas tipifiquem corretamente. Estamos a falar aqui de dois problemas, que é, existe uma discriminação em razão da deficiência, que não se justifica, e esta discriminação tem na sua base um outro problema, e às vezes não pensamos nisto, que é um problema relativamente às próprias instalações e a serviços complementares das instalações, que é a infraestrutura não estar dotada de mecanismos providenciadores de acessibilidade. E aqui não estamos a falar numa barreira arquitetónica, estamos a falar numa barreira tecnológica que coloca aqui um problema de acessibilidade a quem não vê. Porque se não houver um sistema sonoro a dizer, a indicar o balcão ou como chegar ao balcão, a pessoa não consegue ver e tem de pedir a alguém que consiga ver e que a ajude a encaminhar. E é suposto que as pessoas, independentemente da sua deficiência, consigam praticar os atos da sua vida de forma autónoma, e nós devemos também ter a atenção de ajudar a remover essas barreiras e de providenciar as condições necessárias. Esta é a discriminação que é admissível, é a discriminação positiva, que é tratar de forma diferente para poder reduzir as barreiras e as dificuldades das pessoas. Mas também vemos aqui uma tendência dos nossos prestadores e bem a tipificar como instalações também, não é? Também, exatamente, muito bem, esta consciência existe e nota-se aqui. Mas também a instalação pode criar uma discriminação no acesso e é importante Exatamente. ter isso em conta, porque a árvore de temas e assuntos também está desenhada para que consigamos identificar e interrelacionar os nossos temas, porque raramente temos situações isoladas e a realidade é tão rica que os problemas e as situações e as causas e os efeitos se entrelaçam. Por isso é que temos de tipificar com todos os temas e assuntos que o exponente refere na reclamação, não é? Exatamente. E vamos avançar Sim. ainda antes de irmos para o nosso intervalo, temos aqui mais 3 questões. A oitava: o médico para o qual foi marcada a minha consulta a propósito da fratura no tornozelo não me atendeu por eu não retirar o meu hijab. Sou muçulmana e não considero isto admissível. Será isto discriminação em razão de características pessoais? Será isto delicadeza ou urbanidade do pessoal clínico? Será isto rejeição em razão de características pessoais? Ou será respeito por convicções ideológicas, religiosas, étnicas ou socioculturais? Ou será mais que uma? Dou também aqui esta ajuda, porque às vezes podemos não estar muito familiarizados com a terminologia, mas o hijab é uma peça de vestuário que serve para ocultar, para tapar a cabeça da pessoa que a veste, e que
é precisamente utilizada por muitas pessoas muçulmanas e que praticam o seu credo e a sua religião, e para além de ser uma peça de vestuário, é também um elemento importante da realidade da pessoa. E é precisamente por isso que temos aqui também temos aqui um gráfico de barras em escada. É verdade. Acho que é a primeira vez, que temos esta situação. Não se trata de uma discriminação, não. E posso já dar fazer esta diferenciação, porque o médico recusa atender, portanto rejeita. E rejeita porquê? Rejeita por causa de um elemento de vestuário que está ligado à religião da pessoa. E é um elemento sociocultural da realidade da pessoa, não apenas religioso, mas sociocultural por via da religião. E isto é injustificado, mais injustificado fica porque o problema era no tornozelo, não era na cabeça. Ia dizer precisamente isso, estás a ler os meus pensamentos, sim, António, porque efetivamente é um problema do tornozelo, portanto, exatamente, não há justificação para solicitar a retirada, não é? Sim. Para além disso, é mais uma vez uma falta de delicadeza e de urbanidade, neste caso do médico, portanto pessoal clínico, e temos aqui também um problema de respeito pelas convicções ideológicas, religiosas, étnicas ou socioculturais, porque a utilização do hijab e a questão da revelação de uma determinada parte do corpo, neste caso, é de facto um elemento quer religioso, quer sociocultural, que não foi respeitado. E não foi respeitado, cá está, mais uma vez, sem um fundamento, e por isso trata-se de uma prática não tolerante, enquadrável na discriminação ou rejeição, em função no tratamento diferenciado em razão de características pessoais, para não criar aqui a confusão entre a discriminação e a rejeição. Vamos então avançar para a 9ª pergunta. Vamos a isto. Mais uma vez, múltipla escolha. Exatamente. Não me deixaram entrar no centro de saúde para a consulta por ter Parkinson. De que se trata disto então? Discriminação em razão de características pessoais, rejeição em razão do estado de saúde, discriminação em razão do estado de saúde ou rejeição em razão de características pessoais. O que é que tu achas, António? Será mais do que uma? Eu acho que não faz sentido não deixar a pessoa entrar no centro de saúde por ter Parkinson. Aliás, vá lá saber-se porquê. Mas é como todos os assuntos relacionados com discriminação e rejeição em razão destas situações, são todas elas, ninguém sabe porquê, e é por isso que não tem justificação. Ou se calhar ninguém sabe porque não tem justificação. Talvez até seja ao contrário a relação causa e efeito. Agora ficamos aqui a saber se há uma discriminação, se há uma rejeição, e se isto com base em características pessoais ou em razão do estado de saúde. Há uma rejeição porque há uma recusa. Exatamente. E é um estado agravado de saúde. Porque mais uma vez, preenche os 4 critérios cumulativamente. Exatamente. E é uma condição de que a pessoa padece e não uma característica da pessoa. Exatamente. Porque a doença também não a define. Exatamente, António. Exato. Acho que aqui não houve grandes dúvidas, portanto podemos avançar. Sim, podemos para a nossa avançar. última... Para a última, antes do intervalo. Sim. 10ª questão. E vamos lá, vou só beber aqui um bocadinho de água para conseguir lê-la com a qualidade que ela merece também. Ridículo já não aceitarem marcações por utentes ao abrigo da convenção com a ADSE, enquanto aceitam todas as restantes. Serão isto entraves imputáveis à entidade financiadora? Será isto discriminação em razão da entidade financiadora? Será isto rejeição em razão da entidade financiadora? Ou será isto um problema de questões financeiras com participações? Liliana, já vimos as questões financeiras quando assistimos ao webinar no qual contámos com a Inês e com a Joana, não é verdade? É verdade. Portanto, já podemos falar abertamente sobre as questões financeiras. É verdade. Sem spoilers, como se diz hoje em dia.
Quanto ao tema cuidados de saúde, não me quis alongar, porque também vamos ter outro webinar, nem da focalização, mas das questões financeiras agora já estamos à vontade, não é? É verdade. E de certeza que também os nossos espectadores terão. E aqui está. As pessoas identificaram na sua maioria o acesso, rejeição em razão da entidade financiadora. E então porquê? Porque É uma recusa. uma pessoa que quer marcar um determinado ato, procedimento, consulta financiado pela ADSE, não consegue fazer, e usamos aqui a ADSE, pode ser qualquer outro subsistema, o que importa é que seja um subsistema, e não consegue, porquê? Porque é pela ADSE e o estabelecimento prestador recusa atendê-lo por causa disso. Não é a ADSE que coloca o problema. Não se trata de um problema de dizer que só tem uma vaga daqui a X tempo, precisamente por ser da ADSE, mas se ao abrigo, se não fosse ao abrigo de um acordo ou de uma convenção ou subsistema, poderia ter mais cedo. E não se trata aqui de um problema de comparticipações, porque ninguém coloca em causa um problema com as comparticipações. O único problema que há aqui há uma rejeição, porque o estabelecimento prestador de cuidados de saúde recusa-se a marcar a prestação de cuidados, simplesmente porque seria ao abrigo de um determinado subsistema, ou acordo, ou convenção. E é isto. E chegamos assim ao final do nosso caute de hoje. Antes de irmos para o intervalo, queria mais uma vez agradecer a vossa participação e lembro que o Vítor está agora connosco, que depois do intervalo vamos ter também mais um pequeno momento de interação. Vítor. Eu ia aproveitar que as pessoas ainda estão com os telemóveis ligados e puxar um pouco a brasa à nossa sardinha, que é como quem dizer, aqui no canto superior esquerdo vai aparecer um QR Code, ou já está, um QR Code, em que as pessoas podem digitalizar para subscrever a newsletter da Entidade Reguladora da Saúde, onde recebem os alertas e as informações relativas aos nossos eventos, às nossas próximas iniciativas e onde se podem estar devidamente informados relativamente àquilo que está a acontecer na Entidade Reguladora da Saúde. Tirando o QR Code e vamos voltar então daqui a 10 minutos para um breve intervalo. São 11h53, eu diria que voltamos pouco depois do meio-dia. Até já.